Olá. Esse vídeo ele é uma demonstração, ele é um treinamento, basicamente, relacionado à plataforma de pesquisa e inovação, de gestão de pesquisa e inovação, adotada atualmente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Eu vou, nos próximos minutos, demonstrar as funcionalidades sobre uma perspectiva de gestão, ok? E tentando, na medida do possível, aqui, deixar bem claro o funcionamento da plataforma, os mecanismos de integração e, em resumo, o problema que ela se propõe a resolver e o problema que ela resolve, obviamente. Vou falar um pouquinho aqui a respeito do histórico. Esse projeto ele foi desenvolvido ao longo de 2 anos junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tá? E atualmente ele é utilizado na gestão dos editais, na gestão de projetos, né, submetidos por pesquisadores ligados ao Instituto Federal. E ao longo do tempo foi se percebendo outras aplicabilidades para a plataforma. Então, a gente usa no campus, né, na instituição, nós utilizamos também para poder gerir eventuais simpósios, eventuais eventos científicos que envolvam a demanda de submissão de artigos, enfim, trabalhos a serem apresentados por pesquisadores. Então, em resumo, ao longo do tempo foi se percebendo outras aplicabilidades para a plataforma. Eu vou, sem mais delongas, eu vou iniciar o uso. Eu parto do princípio que cada um dos senhores que estão assistindo esse treinamento, essa demonstração, tenham aí em mãos credenciais de acesso com permissões suficientes para poder executar todas as funcionalidades que vão ser aqui apresentadas. Atualmente essa plataforma ela foi concebida como um módulo do sistema de gestão de eventos, também utilizados pelo Instituto Federal. E ela está disponível, obviamente, aqui em gestãoeventos.ifg.edu.br. Esse é um link, né, que faz parte aí do arcabouço de softwares utilizados pelo Instituto Federal. Bom, tela inicial você tem um login e uma senha, então eu já tenho devidamente preparado aqui um demo, @email.com e uma senha, ok? Temos acesso aqui a uma tela inicial, tá bom? Onde aqui na parte superior aqui nós podemos realizar alterações cadastrais, enfim. Aqui nós temos aqui uma parte de informações a respeito da plataforma de gestão, indicando inclusive que ela está em desenvolvimento. Temos alguns treinamentos aqui dos módulos de gestão de eventos, que vocês podem assistir também, é um todo de 40 minutos. E esse vídeo, que está sendo gravado aqui nesse exato momento, ele vai entrar aqui também. Na parte inferior vai ter um outro item, só que é um treinamento a respeito da plataforma de gestão de pesquisa e inovação, certo? Bom, vou aqui em módulo pesquisa e inovação, certo? Aqui eu consigo gerenciar outras chamadas públicas, né? Então, enfim, a partir do momento que eu crio uma chamada pública, ela vai ser apresentada aqui através dessa tela, dessa listagem que eu consigo fazer esse processo de gestão de chamadas públicas, de editais, certo? Não tem nada aqui porque eu não criei nenhuma ainda. E, enfim, vamos dar seguimento. Primeiro ponto, vamos tentar esclarecer o que é uma chamada pública, certo? Parte-se do princípio, dentro dessa aplicação, que uma chamada pública é qualquer item, vamos chamar item, qualquer evento que permite a outras pessoas, no caso aqui, professores, pesquisadores, vinculados, né, ao Instituto Federal ou não, no caso, a enviarem propostas que podem ser artigos ou podem ser um calhamaço de documentos. Por exemplo, dentro do Instituto Federal, durante todo o ano, nós temos repetições aí de editais, né, que são publicados e disponibilizados aos docentes vinculados à instituição em si. Nós temos exemplo aí do PIBIC, PIBIT e uma série de outros PIBs, aí, né, outros editais, que eu acredito que sejam comuns a outros institutos federais, Instituto Federal de São Paulo, Santa Catarina, IF Goiano, enfim. Acho que esse formato, né, esse formato de publicação de demanda é bem comum. Obviamente cada órgão aí tem a sua
as suas peculiaridades nesse processo de gestão, mas parte do princípio que uma chamada pública é algo que eu disponibilizo, né, certo? Algo que eu disponibilizo e que pessoas, professores, pesquisadores, acessem aquilo ali e vão se manifestar o seu interesse em participar daquela chamada pública, em concorrer, né, obviamente seguindo um conjunto de critérios. Então eu vou criar uma nova chamada pública, clicando nesse botãozinho aqui, certo? Aqui sempre a organização que está criando a chamada pública. Eu vou criar uma chamada aqui do tipo PIBIC, certo? Não sei, não vou chamar demonstração, chamada demo, demo-1. Então, chamada pública demonstração, certo? Vou indicar que essa chamada está ativa, ok? Vou dizer o seguinte: número máximo de propostas que cada interessado pode submeter. Eu vou limitar aqui a 3 propostas. Então, cada pessoa, cada interessado em participar desta chamada pública, somente poderá submeter 3 propostas. A gente pode limitar ou não isso aqui, certo? Então vai ser um tipo, eu vou aceitar tipo projeto de pesquisa, ok? Vai ser uma chamada de projeto de pesquisa. Eu quero que no formulário de submissão apareça, né, campos e a unidade, né, no caso o departamento, sejam campos obrigatórios. Então eu estou configurando essa chamada pública, obviamente aqui, para servidores. Se eu deixar isso aqui marcado, eu estou limitando essa chamada pública a professores, a docentes ou técnicos administrativos, enfim, a pessoas que eventualmente possuam um vínculo com a minha unidade organizacional. Nós poderíamos criar essa chamada pública e torná-la não obrigando, né, não limitando a apenas servidores. Nós poderíamos deixá-la aberta ao público em geral. Deste modo eu poderia desmarcar esta opção e aí nós teríamos uma chamada pública aberta a todo o público, onde um professor vinculado a outra instituição poderia participar. Esse é o caso de trabalhos, tá bom? Quando a gente vai fazer cria uma chamada pública para apresentação de trabalho, é bem comum não limitar esta chamada pública, este evento, a apenas servidores da instituição. Então nós podemos deixá-lo aberto a todo mundo. Nesse caso aqui eu vou apenas aceitar projetos de pesquisa, vou limitar aqui, vou obrigar, obviamente, o preenchimento de campos de unidade departamental e nesse sentido eu estou limitando ela a apenas servidores da instituição. Vou determinar um período de vigência, então vou colocar aqui de 1º/1 até 31/12, certo? E eu quero que as inscrições para essa chamada pública aconteçam de 9 a 13. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 9/5, então a partir de hoje as inscrições já estão abertas, mais ou menos isso aqui. Se eu quiser determinar uma duração em meses aqui, eu posso colocar, então, 12 meses, com início em, sei lá, 31, final 31, setembro, novembro, 30. Se eventualmente os itens submetidos para essa chamada pública tiverem a possibilidade, obviamente, de agregar bolsistas, nós podemos determinar aqui um valor de bolsa para eventuais bolsistas associados. E aqui eu vou colocar uma descrição. Esta é uma chamada pública para demonstração da plataforma de gestão de pesquisa e inovação do IFG. Perfeito? Aqui embaixo eu tenho que determinar quais os programas ou eixos temáticos estão vinculados a essa chamada pública. Então isso aqui o professor terá aqui, o interessado em submeter algo a essa chamada pública, ele vai ter que preencher e selecionar no momento da submissão. Então isso aqui eu vou colocar aqui, PIBIC, tá bom? E um PIVIC. PIBIC e PIBIC-AF. Então, esta chamada pública aqui, ela vai, obviamente, receber propostas desses 2 eixos temáticos. Se eu tivesse a apresentação do trabalho, eu teria aqui a obrigatoriedade de colocar um outro item. Além do programa e eixo temático, nós deveríamos, o interessado em submeter esse trabalho, deveria indicar
a modalidade de apresentação. Então aqui nós temos pôster, mesa redonda, comunicação oral e podemos ter outros, tá bom? À medida que novas demandas forem aparecendo. Até o momento nós tivemos essas 3 demandas aqui. Bom, não vou apresentar trabalho, é só uma proposta de uma maneira geral, preenchi todos os campos aqui e vou aqui embaixo em cadastrar. A partir do momento que eu realizo o cadastro, pronto, eu já tenho aqui um formulário, tá bom? Eu já observei aqui, ó, que naquela tela inicial, em pesquisar chamadas públicas, eu já tenho o registro aqui da minha chamada demo, ela é uma chamada ativa e não tem nenhuma proposta submetida a ela ainda. Essa aqui é a tela de gestão da minha chamada pública, da chamada demo 01, tá bom? Então, dentre as associações, dentre os elementos que uma chamada pública tem e pode ter, nós temos tarefas, certo? Essa chamada pública aqui eu posso, por exemplo, criar tarefas agendadas que estes pesquisadores, estes interessados, deverão obedecer ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós temos aí, imagine uma situação de um edital, de um projeto de pesquisa PIBIC, ou PIBIT, ou PIBIC F4, enfim, em que este pesquisador ele tem a obrigação de encaminhar à pró-reitoria de pesquisa, né, ao órgão, à instituição que criou, criadora da chamada pública, relatórios mensais. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nessa chamada pública e, diante do período, né, de execução dessa chamada pública previamente determinado, eu posso criar aqui, ó, entrega de relatórios referentes ao primeiro semestre de execução. Opa, primeiro semestre de execução. Eu posso, obviamente eu vou determinar aqui o período em que essa tarefa aqui vai estar ativa, então eu já posso planejar esta minha tarefa lá para o mês de outubro. Então, entre 14/11 e 25/11, os pesquisadores, os interessados que tiverem propostas aprovadas nessa chamada pública, eles serão obrigados a acessar a plataforma e fazer upload de determinados arquivos. O sistema por si só ele se encarrega de realizar a notificação, ele se encarrega de associar os arquivos submetidos às referidas propostas desses interessados. Então aqui nós podemos fazer um planejamento, tá bom? De obrigações, de tarefas que estes interessados, que eventualmente aqui nós não temos nenhum, tá? Não tem processo de submissão, mas essas pessoas aqui deverão cumprir estas tarefas. Eu não tenho, por exemplo, aqui no caso, que ficar me preocupando em sobrecarregar a gerência de pesquisa de cada um dos campos para ficar cobrando esses trabalhos, para recepcionar arquivos ali, arquivos físicos, né? O professor, eventualmente, aqui no campus acontecia dessa maneira. Então, o professor, ele preenchia manualmente um documento lá no Word, um formulário lá no Word, um relatório, ele imprimia esse documento, entregava esse documento no protocolo, esse documento ia para a GPEX, a GPEX fazia um malote que mandava este documento para a pró-reitoria, enfim, você tinha um processo muito oneroso nesse sentido. Com a plataforma, nós tiramos essa sobrecarga de trabalho da GPEX e delegamos ela diretamente ao pesquisador, ao professor. É o interessado, é o dono da proposta, é o professor pesquisador quem tem que ficar com a responsabilidade de submeter os determinados relatórios no período de tempo em que eu, como gestor aqui da chamada pública, planejar na medida do possível, ok? Perfeito. Próximo passo, propostas, tá bom? Uma chamada pública, ela vai receber propostas. Essa aqui, obviamente, não tem nenhuma, porque não foi submetido nada. Avaliadores. As propostas submetidas, elas passam por um comitê científico de avaliação. Esse comitê, geralmente, ele é composto de pareceristas, né, ad hoc, vinculados a outras instituições. São essas pessoas, de acordo com a área do conhecimento da proposta submetida, quem vão, obviamente, dar notas a esse trabalho e indicar se esse trabalho ele é factível de ser executado ou não. Ou seja, é com base nessa nota, nessa avaliação desses pareceristas, que nós vamos aprovar ou não a proposta. Nós temos aqui os interessados, que são obviamente os pesquisadores que vão submeter propostas. Nós temos aqui critérios de avaliação.
Essa funcionalidade me permite confeccionar questionários, tá bom? Com notas específicas, atribuindo pesos a determinadas questões. E estes critérios de avaliação, eles serão apresentados aos avaliadores no momento da avaliação de cada uma das propostas. Tudo bem? Então eu vou determinar como que eu quero que a nota final dessa proposta seja calculada, com base no critério de avaliação. Aqui nós vamos ter uma lista de avaliações, tá bom? Então, à medida em que eu encaminho propostas para os avaliadores com base em critérios de avaliação, eu gero uma avaliação. Então, por exemplo, um pesquisador da área de ciências da computação, sub-área de engenharia de software, né? Perdão, grande área lá, ciências exatas da Terra, sub-área ciências da computação e pequena área lá, engenharia de software, eu posso encaminhar para ele, de repente aqui, vou imaginar que eu tenho lá 300 propostas, dessas 300 eu tenho 50 na área de engenharia de software. Esse pesquisador ele pode receber 3, 4 avaliações, cada uma para uma determinada proposta. Ele pode avaliar 3, 4, 5 propostas diferentes. Tudo bem? Então, para cada avaliador proposta, nós teremos um registro de avaliação aqui. Bom, do lado de cá eu tenho colaboradores. Colaboradores envolve não só o interessado, que obviamente seria o coordenador dessa proposta, mas também a equipe. Quando eu estou falando de proposta, quando eu submeto um projeto de pesquisa, eu posso ter mais pessoas participando da execução desse projeto. Eu posso ter colaboradores, posso ter bolsistas, posso ter co-orientadores, e todas essas pessoas, elas entram aqui, elas aparecem nessa equipe de colaboradores de todas as propostas. Nós temos um mecanismo aqui para gestão de bolsas, então dependendo do tipo de edital, se esse edital envolver pagamento de bolsistas, através dessa funcionalidade nós conseguimos configurar, tá bom? Todo o mecanismo de pagamento, de modo a gerar relatórios já indicando o pagamento que pode ser passado por uma pró-reitoria de administração. Aqui no Instituto Federal nós fazemos isso. Então a plataforma, dentro da plataforma eu já configuro conta, banco, número de conta, agência, CPF dos alunos bolsistas envolvidos, e a plataforma gera um relatório que é passado diretamente para a PROAD para que essa execução de pagamento possa ser feita. Nós temos todo um mecanismo de mensagem. Então, imagine o seguinte, um edital PIBIC, eu posso receber aqui 250 propostas e eu vou ter lá 150 interessados. Através da plataforma eu consigo mandar notificações, que nada mais é do que mensagens de e-mail padronizadas para grupo de pesquisadores, para grupos de interessados. Então, por exemplo, eu quero notificar todos os professores que tiveram propostas aprovadas de uma vez só. Venho aqui, crio uma mensagem, seleciono só os interessados que tiveram propostas aprovadas e os notifico. Então toda essa parte de troca de mensagens, de informação entre quem está gerindo a chamada pública e os interessados, fica bem mais fácil, mais simples de ser executada. Uma chamada pública ela pode contemplar também certificados. O que são esses certificados? É um certificado dos avaliadores. Se eu convidei um professor lá do Instituto Federal de São Paulo para avaliar, para emitir um parecer, né, a respeito de uma proposta, a viabilidade ou não de execução de uma proposta, nós certificamos esse professor, para que ele coloque lá no currículo Lattes dele, enfim. E a plataforma ela faz todo esse intercâmbio entre o parecerista, o consultor ad hoc, que vai avaliar as propostas, a proposta avaliada e o certificado daquela referida proposta. Então, por exemplo, Ciro Macedo, se eu avaliei 3 propostas aqui, a plataforma já vai conseguir fazer esse intercâmbio de informação e já vai entregar para este parecerista um certificado de maneira automática. Vai chegar no e-mail dele, ó, seu certificado já está pronto. Então, enfim, aí eu vou acessar a plataforma e vou imprimir o meu certificado em PDF. Tá, como que esse certificado é gerado? Através desse template aqui. Então nós podemos aqui, ó, confeccionar o padrão do nosso certificado através de palavras-chave. Então, posso criar um texto padrão aqui, ó. Certificamos que... Aí, eu vou colocar um marcador aqui chamado nome do titular, certo? Certificamos que atuou como parecerista na chamada parecerista no... Não, vou
colocar aqui um texto melhor. Certificamos que fulano de tal, observa o seguinte, ó, esses parâmetros aqui, isso aqui vai ser substituído pelo nome, por exemplo, do avaliador. Então vamos colocar, certificamos que o fulano de tal atuou como parecerista, avaliando a proposta cujo título vamos colocar aqui o título da proposta. Beleza? Então, esse é o texto que vai ser construído no momento da geração desse certificado. Para cada uma das avaliações executadas, um certificado será gerado. E esse certificado vai aparecer. Certificamos que, vamos imaginar o nome do titular lá, João de Souza Silva, atuou como parecerista ad hoc, avaliando a proposta cujo título é, sei lá, mineração de dados com base em parâmetros de imagem, de computação gráfica, alguma coisa nesse sentido. Se ele avaliou 3 propostas, 3 certificados serão gerados. Ok. Tá, mas tudo bem, mas eu preciso que o certificado apareça com a logo do IFG, o certificado tem que estar bonitinho, né? Vem aqui, ó, e escolha uma imagem de acordo com a tua necessidade, escolha uma imagem, e aí o sistema vai se encarregar de pegar essa imagem, IFG, e transformá-la em... Eu vou tentar localizar uma imagem daqui a pouco, tá? Mas enfim, você vai fazer upload de uma imagem através desse dispositivo, e aí com base nessa imagem, o sistema se encarrega de colocar ela como uma marca d'água. Então esse certificado, o background desse certificado será essa imagem. Esse texto vai ser plotado por sobre esta imagem que você selecionar aqui. Assinantes, posso vir aqui e colocar os assinantes. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar aqui o senhor José da Silva, é um pró-reitor. Pró-reitor da Instituto Federal Demonstração. Instituto Federal Demonstração. Quantos assinantes tem? Nós podemos ter no máximo 3, tá? Então eu posso colocar aqui a senhora Maria José é a diretora de pesquisa do Instituto Federal Demonstração. Se essa pessoa tiver uma assinatura digitalizada, eu posso pegar aqui e fazer upload, inclusive, da assinatura digitalizada dessa pessoa. A gente pode fazer isso. E, nesse sentido, eu não preciso nem imprimir esse documento, né? Eu vou gero esse relatório devidamente... tem uma assinatura aqui, eu vou pegar uma assinatura deste professor aqui, só para teste, tá bom? Então, aqui imagine o seguinte, nós já temos aqui, ó, assinatura. Perfeito? Consegui localizar, consegui lembrar onde que tem aqui o nosso certificado. Aqui eu tenho um padrão de certificado, vou pegar um template aqui da própria EPG, não, vou pegar um certificado aqui do IFG, esse certificado do Instituto Federal. Agora nós já temos um template, já temos aqui o certificado José da Silva. Está muito grande o arquivo, estranho, por que ele não conseguiu, hein? Vamos ver aqui o certificado da cidade de Goiás, se a gente vai conseguir. Ó, consegui. Então agora a configuração do nosso template aqui do certificado já está pronta, tudo bem? Eu tenho 2 assinantes e tenho um texto padrão. Perfeito. Bom, já repassei a cada um dos senhores aqui cada uma das funcionalidades, né, cada um dos agentes aqui, dos atores envolvidos nessa questão da nossa chamada pública. E agora nós vamos dar seguimento no sentido de executar o processo de submissão como um todo. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, nós teremos outro, tá? Porque é muito grande, então eu vou dividir isso aqui em pequenos vídeos, tá bom? Eu vou apresentar a vocês aqui essa página inicial, tá bom? Então aqui nós temos as informações básicas aqui da nossa chamada pública. Código, liberar a GPEX, tá vendo que tá? Não, isso aqui é o seguinte. Imaginem a pró-reitoria de pesquisa aí do Instituto Federal de vocês. A pró-reitoria de pesquisa ela pode receber projetos de diversos campos, tá bom? Espalhados. Eu vou citar como exemplo aqui o Instituto Federal de Goiás.
nós temos campos, alguns campos espalhados no interior, algumas cidades que estão até 400 quilômetros de distância, tá bom? Então são 16 ou 19, enfim, é uma quantidade considerável de campos. Cada campus tem lá a sua autonomia, a sua gerência de pesquisa. Então, por exemplo, um professor lá do campus Cidade de Goiás, por exemplo, ele submete projetos aqui para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A Pró-Reitoria recepciona esses projetos, pega essa proposta, esse projeto em questão, passa ele por todas as fases visando a chegar a uma resposta que se esse projeto vai ser executado ou não. Se esse projeto for executado, quer dizer, se os pareceristas avaliarem esse projeto no sentido favorável, olha, esse projeto pode ser executado, esse projeto ele vai ter um tempo hábil de execução. Portanto, as gerências de pesquisa, as GPECs, elas podem acompanhar os professores lá do campus que estão executando projetos aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, eu, aqui do lado de cá, como detentor da chamada pública, eu posso liberar o acesso ou não às GPECs. Então, a partir do momento que eu configuro isso aqui como sim, significa que os campos, né, que tiveram propostas submetidas a essa chamada pública passam a visualizar, observem bem, os gerentes de pesquisa, o campus, a única coisa que ele pode fazer é ler o projeto. Ele consegue acessar os arquivos, ele consegue verificar os relatórios, né, as tarefas que foram submetidas por cada um dos pesquisadores, conseguem fazer o acompanhamento do andamento dessa proposta, mas eles não conseguem editar. Liberar certificados, a questão dos certificados aqui, tá bom? Então nós podemos, a gente passa por uma etapa de configuração desses certificados, no momento seguinte a gente libera esses certificados. No momento em que isso aqui está como sim, marcado como liberado, os avaliadores, esses pareceristas que eu convidei para emitirem parecer a respeito das propostas, são notificados, acessam a plataforma e, obviamente, acessam lá o seu certificado, enfim. Aqui indica se é projeto de pesquisa, se ela vai aceitar projeto de pesquisa e trabalho, por hora que é só projeto de pesquisa, nome da chamada pública, número máximo de propostas, tá bom? Esse link aqui eu vou explicar daqui a pouquinho. Vigência, prazo de execução, valor de bolsa, descrição, os programas e eixos temáticos, né, que nós selecionamos lá inicialmente, e basicamente é isso. Pessoal, muita atenção a esse link. Cada chamada pública concebida e criada dentro da plataforma tem uma página única através da qual eu, interessado, posso manifestar o meu interesse em participar dessa chamada pública. Tudo bem? Então, para cada chamada pública criada dentro da plataforma, um link diferente será construído. Observem o tamanho desse link aqui, é muito grande, tá bom? Então a gente vai até o final dele, olha só, é muito, muito grande, tem um padrão aqui de letras, uma quantidade de letras bem grande nesse sentido. Então, o que acontece? Geralmente, isso foi uma abordagem adotada dentro do Instituto Federal. Eu crio a minha chamada pública, eu configuro essa chamada pública e eu peço para que o pessoal responsável pelo site do Instituto Federal, né, aqui no nosso caso ifg.edu.br, geralmente tem um departamento responsável por publicar notícias, né, publicar notas dentro do site. Eu vou lá, eu pego este link aqui, faço um copiar este link aqui, entrego para a pessoa responsável e falo o seguinte: olha, por favor, solte uma notícia lá no site indicando que está aberta a chamada pública para submissão de trabalhos ao edital tal. E aí essa pessoa vai colocar aqui um hiperlink, né, que vai estar escrito assim: clique aqui. Ao invés de obrigar o meu pesquisador lá a digitar isso aqui tudo, ele vai simplesmente clicar no link, e ao clicar no link, o que vai acontecer é o seguinte: é um redirecionamento para uma página única dentro da plataforma, onde ele tem acesso aqui ao edital. Tá vendo? Então, olha só, dados da chamada pública, tem todas as informações a respeito da chamada pública que nós acabamos de configurar lá. E aqui embaixo tem um botão, ó, bem grande, que está escrito Quero participar. Tá vendo? Então existe um botãozinho aqui chamado Quero participar. Bom, nós não terminamos aqui a confecção, então já viram aqui como que funciona a questão da estrutura de uma chamada pública, certo? Os atores envolvidos, e já viram que tem um link. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e aí no próximo a gente vai partir deste ponto, deste link. Nós vamos terminar de configurar, nossa chamada pública não está completamente configurada ainda, e os próximos passos envolvem a questão da submissão de uma proposta a essa chamada pública em questão. Tudo bem?